pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no YouTube. Essa aula aqui é uma aula bônus do curso Princípios da Matemática que eu lecionei por contos acadêmicos. E tem como tema a demonstração da divisibilidade por 2. Então, que números podem ser divisíveis por 2? Bom, a gente consegue pensar, todos os números pares. Ok, isso é uma ideia. Mas como é que a gente demonstra isso logicamente? Como é que a gente demonstra isso matematicamente? Então, eu vim aqui nessa aula para apresentar essa ideia para vocês. Então, bora lá. Primeira coisa, a gente tem que usar termos matemáticos para definirmos essa demonstração. Então, a nossa hipótese é que os números precisam ser pares. E os números pares, eles são todos os números que terminam com 0, 2, 4, 6 ou 8. Perfeito? Então, vamos lá. A nossa hipótese é um número natural n é divisível por 2 se e somente se terminar em 0, ou em 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos, na primeira etapa, definir esse n. Esse n, eu vou considerar esse n como um número de 4 algarismos, qualquer número de 4 algarismos. Então, a gente vai colocar aqui. A gente tem o algarismo A, o algarismo B, o algarismo C e o algarismo D, certo? Nesse caso aqui, a gente vai considerar que A, B, C e D são números naturais e algarismos. Certo? Então, se todos eles pertencem ao conjunto dos naturais, é isso que eu quero dizer aqui, né? Eu não estou utilizando uma linguagem rebuscada que é para todos conseguirem entender, então todos esses números pertencem ao conjunto dos naturais. Portanto, o que nós temos aqui? N, ele vai ser igual a, só que o A, ele está na casa dos milhares. Logo, é o A vezes 1000. Mais o B, só que o A ele é um algarismo, tá, pessoal? É como se eu pegasse aqui esse número, por exemplo, é 2734. O 2 aqui, ele não é só 2, é 2 vezes 1000, por isso que é 2000. 7 aqui não é só 7, é 7 vezes 100, por isso que é 700. E assim sucessivamente. O único número que é igual a ele mesmo é o algarismo da casa das unidades, certo? Isso daí tem muito a ver com aquela ideia de valor posicional, aonde o número, aonde esse valor, aonde o algarismo está posicionado vai mudar o valor dele, certo? Então, se o 3 está na casa das dezenas, então ele é 30, ele não é só 3. Então, o C ele é igual a C é o algarismo na casa das dezenas, então é C vezes 10, e o D ele está sozinho. Não tem um 10 aí multiplicando ele. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar o 10 em evidência. Se vocês perceberem, o 10 ele é um número comum a todos esses daqui. Então, ó, 10 em evidência, a gente tem 10 vezes A vezes 100, porque 1000 é 10 vezes 100, eu tirei o 10, deixei em evidência e ele saiu. B vezes 10, porque 100 é 10 vezes 10, mais o C, e eu tirei o 10. O D vai ficar aqui por último. O 10, pessoal, ele é um número divisível por 2. Só que para a gente demonstrar isso, a gente precisa fazer o quê? Colocar o 10 é 2 vezes 5. E daí eu vou fechar aqui essa parte. 5, ele vai multiplicar aqui. O A vezes 100, mais B vezes 10, mais o C. Com isso daqui, pessoal, a gente tem o quê? 2 vezes um número natural, porque isso tudo aqui a gente pode chamar de um outro número natural, eu vou chamar de x, tá? Então, o n, ele é o quê? 2 vezes x mais d. O 2 vezes x, ele é um número divisível por 2, ou seja, independente, ó, a gente já tem uma conclusão aqui, independente do milhar, da centena e da dezena, o milhar, a centena e a dezena eles vão ser divisíveis por 2. Ponto.
A única coisa que vai definir se o número de 4 algarismos ele é divisível por 2 é o valor da casa das unidades, ok? Então, a gente vai definir dessa forma e a gente sabe que o x, ou seja, x ele pertence aos naturais. Essa é a nossa primeira conclusão, ok? Nossa primeira conclusão que a gente tem aqui, e a gente vai utilizar essa primeira conclusão para continuar a demonstração. Só que agora a gente vai continuar a demonstração em duas etapas. A primeira etapa, a gente vai colocar o seguinte: a gente está indo nessa hipótese, nós estamos indo, certo? A gente vai apresentar indo para depois apresentarmos voltando. Isso é uma questão muito de teoria da demonstração, tá, pessoal? Teoria da lógica dedutiva matemática. Daqui é um tema para vídeo futuro. Mas aqui o que a gente vai ter? Vamos suponhamos que n é divisível por 2. Ou seja, a gente está pegando o número natural n é divisível por 2, C e somente C. Ou seja, a gente está supondo essa primeira parte, ok? Então, essa é a primeira parte. Logo, então assim, n vai ser igual a 2t. Ou seja, ele é igual a um número duas vezes um outro valor. Ou seja, é um número divisível por 2. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai pegar essa primeira parte aqui e a gente vai aplicar aqui. Ou seja, n é igual a 2x mais d, só que n também é 2t. Então, o que a gente vai fazer? No lugar de n, vamos colocar 2t. Isso aqui é igual a 2x mais d. Opa, a gente já tem aqui uma ideia. D, a gente vai isolar, passa o 2x para o outro lado, ele estava positivo, ou melhor, eu vou tirar 2x daqui e vou tirar 2x daqui, certo? Aqui vai sair, vai ficar só o D, aqui vai ficar 2t menos 2x. D, portanto, vai ser igual a 2, que eu vou deixar em evidência, t menos x. O que eu tenho que apresentar aqui? Primeira coisa, n é maior ou igual a 2x, certo? Porque a gente tem 2x mais o d. Então, o d ele pode ser 0, por isso que o n ele pode ser igual a 2x. Se for 2x mais 0, então é n igual a 0. Mas também pode ser maior, porque eu estou somando d. E o d ele é um número natural. Números naturais são positivos. Então, independente do valor do d, o n ele vai ser maior ou igual a 2x, porque você vai ter o 2x somando com o d, basta observarmos aqui, certo? Logo, se a gente tem isso, a gente pode chamar esse valor aqui, t menos x, de m, por exemplo. Logo, d vai ser igual a 2m. Então, o m ele vai ser igual a t menos x, certo? Ponto. Assim, a gente conclui essa primeira parte que o d ele vai ser igual a 2m, com m pertencente aos naturais. Ou seja, o d ele é par. D é par. Se o D é par e a gente viu que o A, o B e o C são pares também, A, B, C, aqui A, B, C é igual a tudo isso aqui, certo? E tudo isso aí é igual a 2x. 2x é um número divisível por 2. E a gente descobriu que o D, independente do valor, se o N é divisível por 2, então 2t. Logo, o D vai ser divisível por 2. Logo, D é par. Se o D é par, então todo número é par. Então, todo o número é par. N é par. Certo? D é par e, como conclusão,
n é par. Ponto. Só que daí a gente está utilizando essa primeira etapa estamos apresentando a primeira ideia. Vamos supor essa primeira parte, estamos indo. Agora a gente tem que apresentar a segunda ideia, que é voltando, certo? Então o que a gente vai supor aqui? Essa segunda etapa aqui, ou seja, suponhamos, no caso como se eu estivesse apresentando para uma pessoa, suponha que n termina em 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8. Ótimo. Qual é a ideia que a gente vai apresentar aqui? Primeira coisa, a gente vai pegar aquela primeira conclusão que nós tivemos, n é igual a 2x mais d. Se o n ele termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, então o d ele vai ser agora o número divisível por 2, correto? Então o d ele é igual a 2y, é um outro valor, certo? Se o d é igual a 2y, então aqui a gente vai ter o n, que é o número inteiro que a gente está trabalhando, o número natural que a gente está trabalhando. O n vai ser igual a 2x mais 2y. Logo, n é igual ao 2 em evidência, x mais y. E x mais y é um outro valor qualquer, daí a gente pode chamar isso aqui de z, né? Então, n é igual a 2z. Concluindo, a mesma coisa, certo? E a gente pode concluir, nesse caso aqui, ó, se x mais y forem iguais a 0, né, ou z, a gente vai ter o quê? Que z é natural, certo? Porque tanto o y quanto o x são naturais, como a gente já havia definido antes. Se o z é natural, então aqui n sendo igual a 2z é par. A gente conclui agora, finalmente, a nossa hipótese, a nossa demonstração. Logo, se, aí a gente pega aqui, n é divisível por 2, a gente tem como conclusão óbvia que ele termina em 0, ou 2, ou 4, ou 8, ou 6, perdão, ou 8. Ou seja, o que a gente fez aqui, pessoal? A primeira coisa que a gente demonstrou foi que se o n, ou seja, um número grandão, por exemplo, 2734, ele é divisível por 2? Sim. Se ele é divisível por 2, então o d, ou seja, o algarismo, ele termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. E foi o que a gente demonstrou aqui. Quando a gente tem o n igual a 2t, qualquer número, a gente tem como conclusão, se a gente supõe que esse n ele é divisível por 2, a conclusão óbvia e necessariamente, se o n é divisível por 2, ele vai terminar em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, que foi o que a gente concluiu nessa primeira parte aqui, que é o que a gente está concluindo aqui, ó. Certo? E se agora a gente fez o contrário, o caminho contrário. Se termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, então é o que a gente vai colocar aqui. Se o n, né, terminar em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, a conclusão óbvia e necessária é que o n é divisível por 2. Ou seja, o que a gente está sendo aqui, pessoal? A gente está seguindo um rigor matemático.
Então, eu pegando o n sendo divisível por 2, a conclusão necessária é que ele vai terminar em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Foi o que a gente viu lá. E aqui eu comecei com, quando um número termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, a conclusão necessária é que esse n, esse número, é divisível por 2. Ponto. Foi isso que eu demonstrei aqui, pessoal. Beleza? Espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima. Não se esqueçam de curtir, comentar, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiveram na explicação, comentem aqui abaixo, pessoal. Compartilhem com os amigos, com quem quer entender um pouquinho mais de matemática, com mais profundidade, e me sigam no Instagram. Qualquer dúvida que tiverem, mandem lá uma mensagem e estou à disposição. Tchau, tchau.